Oi, bonitos, tudo bom com vocês? Continuando a nossa semana misteriosa. E pra quem não entendeu nada, quem não me segue nas outras redes sociais, não sabe o que aconteceu, porque no meio da semana eu parei de postar, porque aconteceu um problema, né, gente? Problema de saúde, tem que cuidar, não tem o que fazer, imprevistos acontecem. Eu vou deixar um comentário fixado aqui, nos comentários do vídeo pra explicar o que aconteceu pra quem não viu ou não entendeu, tá bom? Mas estou de volta, então hoje continuamos a nossa semana misteriosa. E antes de mais nada, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar as notificações, que assim toda vez que eu postar vídeo, o YouTube avisa vocês. Às vezes ele não avisa, então aproveita e me segue nas redes sociais, que toda vez que tem vídeo novo, eu aviso vocês por lá. E também converso muito com vocês lá sobre casos, sobre o canal, então vai me seguir. Já deixa o like pra mim no comecinho do vídeo, porque é muito importante, me ajuda muito na divulgação, então não esquece. E agora, bora começar o caso de hoje. Eu comecei a pesquisar para essa Semana Misteriosa, eu queria trazer casos mais diferentes, casos que eu mesma não conhecia, ou que não eram tão conhecidos assim. E eu encontrei um que é bizarro, que é, assim, inacreditável. Eu falei, cara, eu preciso trazer esse caso pro canal, porque sério, é muito bizarro. Bobby Jo Stinnett nasceu no dia 4 de dezembro de 1981 e ela morava na cidade de Skidmore, em Missouri, nos Estados Unidos, com o seu marido Zeb. E os dois tinham um pequeno negócio de criação de cães da raça Red Terrier, que eu não sei se é assim que se pronuncia. E eles faziam isso na própria casa deles mesmo. E a Bobby amava muito cães, ela era assim apaixonada nessa raça, então ela adorava cuidar dos bebês, dos filhotes, até que as pessoas comprassem. E ela amava muito. Ela e o Zeb já estavam casados fazia pouco mais de um ano. E aí ela acabou engravidando. Os dois queriam muito ter um filho. Era o primeiro filho dos dois. Então eles estavam muito animados, muito felizes. Então era aquela coisa, a família inteira estava muito feliz, muito animada com o bebê. Só que bebês, né, trazem muitos gastos. Então a Bob sabia que depois que o bebê nascesse, ia ter muitos mais gastos, então ela resolveu procurar algum trabalho meio período para auxiliar, né, nesses meses antes do bebê nascer, para que ela conseguisse guardar um dinheiro. Então ela começou a trabalhar meio período em uma loja lá da cidade dela que fabricava plantas, que tinha várias opções de plantas para comprar e eles faziam vasos, essas coisas. E ela começou a trabalhar lá, além daquele pequeno negócio que eles tinham em casa de venda de cães. E no seu tempo livre, a Bobby gostava de ficar conversando em bate-papo online, em grupos online, e ela encontrou um de pessoas que também eram apaixonadas pela raça Red Terrier, que era essa raça que ela tinha na casa dela, que ela vendia os cães. E ela amava esse grupo, ela fez vários amigos lá. E foi nesse grupo que ela conheceu a Lisa Montgomery, que também era amante da raça Red Terrier. As duas ficaram muito amigas, elas conversavam muito. E a Bobby ficou muito próxima da Lisa por vários motivos. Ela percebeu que as duas tinham muitas coisas em comum. Além de amar essa raça de cães, a Lisa também estava grávida, então elas passavam horas conversando sobre maternidade, trocando dicas. Então as duas passavam muito tempo falando sobre isso, conversavam muito, ficaram bem amigas. E aí, em uma dessas conversas, a Bobby comentou que ela tinha esse negócio na casa dela, que ela vendia os cães da raça Red Terrier. E isso era uma coisa que era comum pra ela, sempre que ela começava a conversar com alguém no grupo, ou tinha uma pessoa nova, ela sempre comentava, né, esse negócio que ela tinha pra tentar expandir o negócio. E nessa altura a Bobby tava grávida de 8 meses e os cães dela tinham acabado de dar filhotes, então ela recebia pessoas o tempo todo na casa dela pra ver os filhotes, possíveis compradores. E a amiga dela, Lisa, também disse que tava grávida, como eu contei pra vocês. Mas ela não estava grávida. Apesar dela adorar crianças e amar falar sobre maternidade, essas coisas, ela não estava grávida. Então, no dia 16 de dezembro de 2004, uma moça foi falar com a Bobby porque ela queria ver os filhotes, então ela marcou um horário para ir até a casa dela. E essa mulher disse que se chamava Darlene Fisher e ela estava muito interessada em comprar um cãozinho daquela raça. Então, elas marcaram um horário e ela foi até lá. E é nessa parte do caso que fica assim muito bizarro, parece mentira, parece história de filme, sério, enfim. Aí a moça chegou na casa da Bobby, só que essa moça que disse se chamar Darlene Fisher era na verdade a Lisa, a amiga da Bobby, a Lisa Montgomery. Ela usou um nome falso. E a Lisa tinha 40 e poucos anos, ela tinha o cabelo loiro escuro, ela usava quase nada de maquiagem, usava óculos. E ela morava no Kansas, então ela saiu do Kansas, foi até Missouri, até a casa da Bobby, usando esse nome falso. E a Bobby não percebeu nada, porque o que ela sabia sobre essa mulher é que o nome dela era Darlene, que ela queria comprar um cãozinho, e só isso.
E também ela não tinha visto muitas fotos da Lisa, então, assim, nem passou pela cabeça dela, ela simplesmente recebeu essa pessoa que era uma possível compradora de cães, né, como qualquer outra que ia na casa dela pra ver os cachorros. Então, a Lisa, né, que tava fingindo que era Darlene, entra na casa e a Bob vai na frente, né, elas estão conversando, e ela diz que os cachorros ficam nos fundos, então ela vai indo na frente e a Lisa atrás. Então a Lisa pegou uma corda e colocou no pescoço da Bob, que tava de costas, e enforcou ela. Na mesma hora ela caiu no chão, ela tava grávida de 8 meses, então imagina. Ela tentou relutar, tentou fugir, tentou gritar, fazer alguma coisa, mas ela não conseguiu, então ela acabou não resistindo. E quando a Lisa percebeu que a Bob não tinha resistido, ela pegou uma faca. Essa corda, essa faca, ela mesma tinha levado. Então ela começou a cortar a barriga da Lisa até chegar no útero, até conseguir chegar no bebê, que por sorte ainda estava vivo, então ela conseguiu tirar o bebê, ela cortou o cordão umbilical. Então ela pegou o bebê, voltou pro carro e fugiu de volta pra casa dela no Kansas. Então ela tinha feito todo esse plano na cabeça dela, ela levou todas as coisas que ela achou que fosse precisar, ela levou a corda, levou a faca, ela levou o kit de primeiros socorros, caso precisasse pro bebê, levou cobertor pro bebê, levou tudo. E ela simplesmente deixou a Bob lá, e a cena assim era horrível, parecia que o estômago dela tinha explodido, tinha sangue pra tudo quanto é lado. E ela deixou a Bob lá e fugiu, voltou pra casa dela. E aí, algumas horas depois, a mãe da Bob foi até a casa dela pra ver como ela tava. Ela sempre ia lá visitar a filha. E quando ela chegou, ela encontrou aquela cena horrível. E a cena era tão forte, assim, tão pesada, que aquilo quase destruiu a mãe da Bob, assim. Ela não conseguia acreditar no que ela tava vendo. Imediatamente ela ligou pra polícia. Então a ambulância chega, a polícia também, eles já começam a investigar. E enquanto isso, a Lisa tava no carro dela, viajando de volta pra casa com o bebê roubado. E como eu disse pra vocês, ela tinha dito pra Bob que ela também tava grávida. Só que ela não tinha dito isso só pra Bob, ela tinha dito isso pra todo mundo, pra família dela, pra conhecidos, pra vizinhos, pra qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ela dizia que ela tava grávida. Então por meses ela mentiu pra todo mundo. E é muito bizarro porque ela já tinha filhos do primeiro casamento dela. E aí, então, assim, quando eu comecei a ler sobre esse caso, eu falei, como que as pessoas acreditaram que ela tava grávida? E assim, do nada, disse que tava grávida e aí não tinha barriga nenhuma. O marido acreditava, a família acreditava. E provavelmente eles acreditaram porque ela já tinha filhos, né? Então por que ela estaria mentindo que estava grávida novamente? Então mesmo que fisicamente não parecesse que ela estava grávida, ela conseguia enganar todo mundo. Ela já tinha 4 filhos do primeiro casamento. Então esse seria o primeiro filho dela no segundo casamento e o primeiro do marido dela também, que se chamava Kevin. Então ele, toda vez que ela dizia que estava grávida, ele ficava muito animado, porque ele queria muito ter um filho dele. E o mais louco dessa história é que não era a primeira vez que ela dizia que estava grávida. Ela já tinha dito outras vezes que estava grávida, falava isso pra todo mundo. E aí começavam a passar os meses, a barriga não crescia, não tinha bebê nenhum, então ela dizia que deu alguma complicação ou que ela perdeu o bebê. Ela inventava qualquer história que precisasse pra conseguir convencer as pessoas de que ela realmente estava grávida e que ela perdeu o bebê. E aí passava um tempo, ela dizia novamente que estava grávida e conseguia enganar todo mundo. Então nessa última vez que ela estava dizendo que estava grávida, ela foi pro Google, achou uma foto do ultrassom, imprimiu e ela saía mostrando pra todo mundo essa foto pra provar que de fato sim, ela estava grávida. Ela mandou essa foto pra Bob, inclusive, pra mostrar pra ela também. Então ela começou a montar o quarto do bebê, ela comprava roupinhas, ela comprava fraldas, ela decorava. E aí, por mais que fisicamente as pessoas pensassem, mas cadê a barriga que não cresce, né? Esquisito. Por ela estar fazendo tudo aquilo e mostrar a foto do ultrassom e tal, as pessoas acreditavam. Ela dizia pro marido, o bebê tá mexendo, e aí ele e os outros filhos dela acreditavam, o que é tudo muito esquisito, mas ela conseguiu de alguma forma enganar todo mundo. E aí no grupo que elas faziam parte, né, sobre os cachorros, as pessoas costumavam postar fotos dos cães, né, da raça Rotarier o tempo todo. E aí, quando pediam pra ela postar, ela dizia que não conseguia porque ela tava muito grávida e era muito difícil se abaixar pra tirar foto dos cães. E na verdade ela nem tinha, né, nenhum cachorro dessa raça. Então ela roubou o bebê da Bob, tava com ele no colo, tava, né, viajando de volta pra casa dela, ela tava muito feliz, tava em êxtase, assim, que agora ela tinha um bebê. Então ela parou na cidade de Topeka e ligou pro marido dela, pro Kevin, pra dizer que ela teve o bebê, que o bebê nasceu antes da hora. Então ela disse que ela entrou em trabalho de parto enquanto ela tava lá, e que o bebê nasceu prematuro, mas que tava tudo bem, que ele tava saudável e que ela não tinha condição de dirigir. Então ela pediu pro Kevin ir buscar ela. Então, obviamente, ele foi buscar ela. Aí eles voltaram pra casa com o bebê. E ele tava muito feliz, porque tava vendo, né, o filho dele que tinha nascido e tal. Então a família toda ficou muito feliz, os outros filhos dela. Ela mostrou o bebê pra vizinhança, chamou os familiares pra irem conhecer, assim.
loucura total. Enquanto isso, a polícia tava lá na casa da Bob investigando o crime e a primeira coisa que eles perceberam é que só tinha um corpo lá, só o corpo da Bob. Então, aonde tava o bebê? Então a polícia percebeu que além do homicídio, aquele caso também era de criança desaparecida, porque tinha um bebê que deveria estar ali e simplesmente desapareceu. Na mão da Bob tinha um pouco de cabelo, então a polícia colheu esse cabelo, né, pra ver o DNA, que mais tarde foi comprovado ser da Lisa. E aí a polícia emitiu um alerta para que todos os policiais ficassem procurando por esse bebê ou por uma pessoa que pudesse estar fugindo com o bebê também. Em pedágios, porque eles estavam com medo que essa pessoa estivesse indo para outro estado, então era para todo mundo ficar alerta. Mas em poucas horas a polícia já conseguiu ter uma primeira suspeita. Naquele dia, apenas uma pessoa tinha marcado horário para ver os filhotes e essa pessoa se chamava Darlene Fisher. Então a polícia começou a investigar e tentar encontrar informações sobre essa mulher, e aí a mãe da Bob comentou que ela fazia parte desse grupo e que ela sempre conversava com pessoas online. Então a polícia já pegou o computador dela, começou a investigar. E aí especialistas rapidamente conseguiram encontrar a conversa da Bob com a tal da Darlene Fisher. Então a polícia rastreou o endereço daquela conta pelo IP, que foi ligado a um número de celular e a um endereço que pertenciam a um homem chamado Kevin Montgomery, que é o marido da Lisa. Então no dia seguinte, dia 17 de dezembro, menos de um dia após o crime, a polícia foi até a casa da Lisa, chegou lá e encontrou ela com várias pessoas, a família toda tava lá pra conhecer o bebê. Em poucos minutos a vida daquela família simplesmente mudou do nada, porque tava todo mundo muito feliz, porque agora tinha um novo bebê e tava tudo bem, tava saudável, só que na verdade ela tinha roubado aquele bebê. Então a polícia pegou a criança, que era uma menina, e devolveu pro pai, pro Zeb, que batizou de Vitória. E a Lisa era a única suspeita do crime, então rapidamente a polícia conseguiu comprovar que realmente ela havia cometido o crime. Foram feitos alguns testes de DNA para comprovar que aquele bebê realmente era o bebê da Bob. E obviamente foi comprovado que era dela. E a família da Lisa tava assim sem entender nada, ninguém conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. E quando a polícia começou a interrogar os filhos dela, o marido, para entender como que ela conseguiu fazer isso e todo mundo acreditou que aquele bebê era dela. Aí ele contou que ela dizia isso pra todo mundo, que ela já tinha perdido alguns bebês antes. E aí ela montava o quarto, comprava fralda. Conforme os meses iam passando, ela começava a usar roupas mais largas. Ela marcava consultas falsas no médico. E ele nunca foi nessas consultas com ela, né? O que é um pouco estranho, pra dizer o mínimo. Então, quando o caso foi pra mídia, as pessoas não conseguiam entender como ela conseguiu enganar todo mundo e principalmente o marido. Porque, afinal, eles moravam juntos. Eles se viam todos os dias. Então, como que ele não percebeu que todas aquelas vezes que ela disse que estava grávida, em nenhuma das vezes ela realmente estava, né? Ele seria a pessoa mais difícil de enganar e ela conseguiu enganar mais de uma vez. Conseguiu manipular todo mundo a acreditar que ela realmente estava grávida e que aquele bebê era dela. E na verdade o que aconteceu é que depois que ela teve o quarto filho dela no primeiro casamento, deu alguma complicação e ela ficou estéril, ou seja, ela não podia mais ter filhos. E aí ela casou de novo e o marido dela não tinha nenhum filho, o Kevin ele queria ter um filho. E ela não contou isso pra ninguém, então ninguém sabia que ela estava estéril. E como ela já tinha 4 filhos, toda vez que ela dizia que estava grávida, as pessoas acreditavam, inclusive ele. E o mais, assim, bizarro dessa história pra mim é que ela bolou todo o plano, assim. Ela sabia que pra ela conseguir pegar esse bebê, ela tinha que esperar que a Bob tivesse ali pelo menos 8 para 9 meses de gravidez pro bebê sobreviver. Então ela pesquisou várias coisas, ela pesquisou como que os médicos faziam cesárea, porque ela queria fazer o corte direito. Assim, ela por meses ela planejou tudo isso. E obviamente era uma coisa assim inacreditável. A mídia caiu muito em cima, o caso tava em todos os jornais, tava todo mundo falando sobre isso. E aí algumas coisas começaram a surgir, a Lisa começou a contar algumas coisas pra polícia. Ela disse que ela sofreu muito na infância e que ela era uma criança que mentia muito, ela mentia sobre qualquer coisa. Então virou um hábito pra ela mentir absolutamente tudo pra conseguir o que ela queria. E quando ela era criança, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto dela por vários anos. E quando ela contava, ninguém acreditava, já que ela mentia muito. A mãe dela não acreditava, até que um dia a mãe dela descobriu que realmente era verdade. E aí a mãe dela ameaçou a Lisa com uma arma, dizendo que a culpa era dela, isso ela tinha 14 anos de idade. E pra tentar fugir dos abusos, pra tentar achar uma saída, ela percebeu que a única coisa que ela conseguiria naquele momento seria se ela casasse pra ela sair de casa. Então aos 18 anos ela casou, então ela conseguiu sair de casa. Ela disse que também sofreu muito nesse casamento, que o marido era muito abusivo. E foi nesse casamento que ela teve seus 4 filhos. Então psiquiatras que analisaram o caso acreditam que por ela ter sofrido tanto na infância, na adolescência, com todos esses abusos. Então isso resultou em vários problemas na vida adulta dela. Então eles acreditam que todas essas vezes que ela tinha fingido estar grávida era porque ela queria atenção, ela
queria a atenção das pessoas, queria receber carinho das pessoas e essa era uma forma que ela encontrou de conseguir isso. Então, no julgamento dela, seus advogados de defesa tentaram sustentar a ideia de que a Lisa tinha algum problema psicológico que fazia com que ela acreditasse que ela realmente estava grávida. Também depois disseram que ela tinha depressão, que ela tinha transtorno de personalidade. Mas a verdade é que esse crime que ela cometeu foi premeditado, né? Ela ficou meses planejando, então não foi uma coisa que do nada ela resolveu fazer. A Lisa foi condenada à pena de morte e apenas 3 mulheres foram condenadas à pena de morte e ela é uma delas. Ela já tentou mudar sua sentença algumas vezes, foi recusada em todas elas. Ela cumpre pena até hoje, provavelmente vai cumprir até os seus últimos dias de vida. Especialistas que examinaram a Lisa, eles concluíram que no momento do crime ela estava com psicose, ela tinha transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático também. Mas como ela tinha dito já várias vezes que ela estava grávida, não era a primeira vez que ela mentia sobre isso. Além de que descobriram também depois que ela teve vários danos cerebrais permanentes por conta de espancamentos que ela sofria na mão da mãe e do padrasto quando era mais nova. Então, realmente, assim, ela tinha vários problemas, mas querendo ou não, ela cometeu um crime muito grave. Então, ela cumpre pena até hoje. E o marido dela já falou em algumas entrevistas que pra eles, assim, é uma coisa que assombra eles até hoje, que essa história ficou muito conhecida lá, então todo mundo sabia que ela tinha feito isso, foi pra mídia, tinha foto dela em todos os lugares, nos jornais. Então é uma coisa que assombra eles até hoje, que é muito difícil de lidar, porque ninguém imaginava que ela era capaz de fazer tudo isso. E esse é um caso que, assim, eu fico muito chocada, eu fico feliz que o pai conseguiu pegar, né, a bebê de volta e tá com ele até hoje. Mas é muito triste, porque era uma família, né, que estava sendo construída e tal, e aí aconteceu tudo isso. Mas, enfim, um caso muito, muito bizarro. Eu quero saber o que vocês acharam desse caso, então comenta aqui pra mim. É absurdo, né? E agora eu vou continuar com a nossa Semana Misteriosa, então fiquem ligados que faltam 4 vídeos, né, agora 3. E vamos ter esses vídeos, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não tá inscrito. Aproveita e deixa o like já pra mim. Se você não fez isso ainda, deixa aqui embaixo que me ajuda muito a divulgar esse vídeo. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês. E é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã.